O recuo de Guilherme Derrite, anunciado quase à força depois de um dia inteiro de críticas, não foi apenas um tropeço técnico, foi um terremoto político, porque a tentativa dele de reescrever a lei antifacção não só desagradou ao governo Lula, ao Ministério da Justiça, à Polícia Federal e ao Ministério Público, como também abriu uma crise dentro do próprio bolsonarismo, revelando tensões que vinham sendo escondidas a custo alto. Tudo começou quando Derrite, recém-licenciado da Secretaria de Segurança Pública de Tarcísio de Freitas, apresentou uma versão do projeto que, segundo especialistas, esvaziava prerrogativas da Polícia Federal e criava brechas para manobras jurídicas que favoreceriam criminosos e investigados. A reação foi imediata. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, foi taxativo: não haverá acordo. O recado ficou claro e ecoou por toda a Brasília política. Não se mexe nas atribuições da Polícia Federal sem enfrentar a corporação inteira. Mas o que ninguém esperava era a velocidade com que tudo se transformaria em um conflito público. Em vez de recuar discretamente, Derrite tentou dizer que tudo se tratava de narrativas falsas. Só que os documentos estavam ali. Os trechos retirando a PF de investigações sensíveis estavam ali. As categorias sem fundamento jurídico, como organização ultraviolenta, estavam ali. A exigência de autorização de governadores para a PF atuar estava ali. Bastou uma leitura para especialistas falarem em risco de caos jurídico. E aqui entra o primeiro gancho. Ambientes de caos jurídico interessam a quem? Nos bastidores do Ministério da Justiça, a resposta foi direta. Interessa a quem quer enfraquecer a PF e dificultar investigações de alta complexidade. A proposta da PEC da Segurança Pública enviada por Lula vai na direção oposta: fortalecer a PF como órgão de coordenação nacional. Derrite, no entanto, caminhava na direção contrária, e isso despertou alarmes em todos os setores sérios da segurança pública. Enquanto a crítica técnica crescia, outra coisa acontecia. As redes sociais explodiram. Usuários começaram a apontar que o texto favorecia facções e enfraquecia a atuação federal, justamente quando o governo dos Estados Unidos, comandado por Donald Trump, vinha falando em combater narcoterroristas na América Latina. A associação gerou uma tempestade. Derrite passou a ser acusado por parlamentares e analistas de criar condições para justificar intervenções externas, algo que o próprio governo norte-americano vinha usando como retórica na região, especialmente em relação à Venezuela. É aqui que o vídeo vira. Porque ao mesmo tempo em que tentava se defender publicamente, Derrite não percebia que enfrentava três frentes ao mesmo tempo: o governo Lula, especialistas jurídicos e a própria Polícia Federal. A PF, por sua vez, não poupou palavras. Chamou o texto de risco real ao combate às facções e afirmou em nota oficial que ele poderia impedir operações como a Carbono Oculto, aquela que desmantelou um esquema milionário do PCC em São Paulo. Um dos maiores golpes contra o crime organizado, segundo a própria corporação, estaria comprometido se as regras de Derrite fossem aprovadas. E é aqui que entra Hugo Mota. O presidente da Câmara teve que assumir uma postura mais dura, não por convicção técnica, mas porque o plenário estava prestes a entrar em combustão. O clima era de desconfiança generalizada. Deputados apontavam inconsistências, governistas e oposicionistas reclamavam do texto e até bolsonaristas moderados estavam incomodados com a repercussão pública. Segundo relatos de bastidores, Mota teria aconselhado Derrite a retirar os pontos mais polêmicos, e o recuo veio logo depois. Mas tem um detalhe: o texto já estava na quarta versão e ainda assim mantinha trechos criticados pelo governo e pela PF. O Ministério Público, por meio do promotor Lincoln Gaquia, falou abertamente em vício de inconstitucionalidade e alertou para riscos diretos à autonomia do MP.
Era mais munição contra Derrite, e o clima piorava a cada hora. Enquanto isso, nos bastidores do Palácio do Planalto, Lula acompanhava tudo com atenção. Em reunião com ministros, avaliou que Derrite tentou desvirtuar o projeto e até blindar futuros investigados. Não disse nomes, não acusou diretamente ninguém, mas a mensagem ficou clara. Havia risco de uso político do texto. A equipe de Lula não quis permitir isso. Segundo ministros, não fosse a pressão do governo e de especialistas, Derrite teria aprovado o enfraquecimento da PF. E aqui entra o segundo gancho. O recuo não apaziguou ninguém. Só acentuou a crise. Enquanto Lula reorganizava sua tropa e mantinha o discurso institucional intacto, o bolsonarismo virou uma mesa de apostas descontrolada. A ala radical queria manter o texto original, com a tipificação de terrorismo para facções, algo que especialistas classificaram como juridicamente problemático e que, segundo diversas análises, poderia abrir margem para ações externas sob o pretexto de combate ao terrorismo internacional. E não parou aí. Pedro Lupion, da bancada ruralista, tentou aproveitar o caos para empurrar uma emenda classificando o MST como grupo terrorista. Foi considerado provocação, e provocação barata, porque desviava completamente do objetivo central da lei antifacção e rebaixava o debate ao nível mais infantil do extremismo. Foi nesse cenário que o nome de Cláudio Castro entrou em cena. Segundo interlocutores fluminenses, o governador teria sido alertado sobre os impactos políticos do texto de Derrite, principalmente porque sua proximidade com Tarcísio o colocava sob holofotes. A tensão aumentou quando ele foi questionado ao vivo sobre a crise, e sua expressão corporal virou assunto em Brasília. Não foi o que ele disse, mas como disse. O incômodo parecia incontornável. E é aqui que o vídeo chega ao clímax. Derrite recua, Mota é pressionado, Castro treme, a PF se impõe, Lula assume o centro do tabuleiro e o bolsonarismo implode publicamente. A crise foi tão grande que até os aliados mais radicais, aqueles que sempre bancam qualquer narrativa, começaram a culpar uns aos outros. Não era mais disputa entre governo e oposição, era guerra interna. Era o reconhecimento de que Derrite foi longe demais, rápido demais, sem amparo jurídico e sem respaldo institucional.